Bom dia, turma do nono ano. Pessoal, eu verifiquei que na aula anterior, alguns alunos não realizaram a atividade e alguns que realizaram ainda tiveram dúvidas. Como eu pude perceber isso através das respostas de vocês. Então, a aula de hoje, a prova vai revisar o conteúdo da aula anterior e vai deixar uma atividade que vocês precisam realizar no caderno de vocês, bem organizado, atenção à escrita. E depois vocês vão tirar uma foto da atividade e enviar lá na plataforma para que eu possa fazer a correção. Vamos lá? Vamos lembrar o que é número atômico, o que é número de massa. Primeiro, eu peguei aqui elementos bem simples, tá? Como oxigênio, carbono e hidrogênio. O número atômico, como eu disse na aula anterior, ele é representado pela letra Z e é a identificação do elemento químico, ou seja, cada elemento químico possui o seu número atômico e é diferente de outros, ou seja, é único para cada elemento químico. E também, os átomos com o mesmo número de prótons, eles pertencem ao mesmo elemento químico, que é os elementos juntos, eles formam as moléculas. Lembram que nós vimos também? E o que é o número de massa? O número de massa é representado pela letra A, lembrando sempre que o A é maiúsculo. E como que eu vou descobrir o número de massa em uma atividade? Eu vou somar o número de prótons com o número de nêutrons. Onde que eu vou encontrar? No núcleo do átomo. Lembram lá da estrutura do átomo? Em que ele tem o núcleo, que tem a eletrosfera, e que na eletrosfera ficam os elétrons, e no núcleo fica os prótons e nêutrons. Então, eu tenho uma representação aqui do elemento químico oxigênio. Ele possui número de massa 16 e número atômico 8. Então, se o elemento químico oxigênio ele possui número de massa 16 e número atômico 8, logo eu já sei que se o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, ele também vai ter 8 nêutrons. E como é representado o número atômico? Através da letra Z, como eu já disse aqui no início. E o que isso significa? Se o número atômico é 8, significa que ele tem 8 prótons no seu núcleo. Como é representado? Através de um símbolo, tá? Aqui o símbolo do oxigênio é O. Em cima fica o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons, e embaixo fica o número atômico, que é o número de prótons. Olha a atividade, olha, bem simples, porque eu quero realmente que vocês aprendam esse conteúdo, porque vocês irão ingressar no ensino médio, vocês vão rever, mas são noções básicas que vocês já precisam ter. Aproveita esse tempo que vocês têm, pessoal, estuda de verdade, faz as atividades com empenho, com dedicação, para que vocês compreendam o conteúdo. Primeiro, você vai completar as lacunas utilizando essas palavras aqui, massa, símbolo ou prótons. Um elemento químico é representado pelo seu e é identificado pelo quê? Pelo número de massa ou pelo número de prótons? E pode apresentar número diferente de quê? Número de massa ou número de prótons? Aqui vocês vão observar essas figuras, o sangue, a água e um celular, algo de metal. Observando as figuras, que tipos de elementos químicos você considera que estão presentes em cada uma delas? Para isso, para que vocês não tenham dúvida, não confundam material com elemento químico, eu irei deixar o modelo da tabela periódica, tá? Então, os elementos químicos só podem ser alguns dos que estão na tabela periódica. O nosso sangue é rico em quê? Ferro, não é isso? Ferro é um elemento químico? Sim. Já dei uma dica aí. A água, ela é composta de quais elementos? Um celular, quais são os materiais de que é feito o celular? Esses materiais são formados de que elementos químicos? Atividade 3. De acordo com o esquema abaixo, podemos dizer que há quantos átomos aqui? Cada círculo desse representa um átomo, você vai contar. Quantos elementos
Cada cor representa um elemento. Quantas moléculas, as combinações? Quantas combinações nós temos aí? Certo? Depois vocês vão observar esse esquema, representação de um átomo. Ó a legenda aqui ao lado, que é próton, que é nêutron, que é elétron. Você vai identificar, você vai contar, olha que coisa tão simples aí. O número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. Então, seu número atômico, que é o mesmo que o número de... Lembra lá do início do vídeo que a Pro explicou? Que é igual a quê? O número de massa. Quanto que vai ser o número de massa? Que é o número, tá? Porque a soma do seu número de... Soma-se quais números para obter o número de massa? Depois vocês vão pesquisar e vão escrever o símbolo de um elemento químico que compõe cada substância ou objeto. A água. A Pro vai adiantar aí que a fórmula da água é H2O. Tem na água hidrogênio e oxigênio. Vocês vão escolher um elemento químico e escrever o símbolo. Panela de ferro. Escolhe um dos elementos e escreve o símbolo. Anel de ouro. Escolhe um dos elementos que compõem o anel de ouro e escreve o símbolo. Diamante. Para isso, vocês consultem a tabela periódica que estará disponível aí no ambiente virtual de vocês. Lembrem-se, vocês vão realizar essa atividade no caderno com letra legível e vai enviar na plataforma. Tira a foto e envia, certo? Conto com a participação de todos vocês. Caso tenha alguma dúvida, estarei aí no ambiente virtual acompanhando. Tchau, tchau, nono ano!